Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para comentar com vocês não um livro, mas um conto que eu achei muito interessante, muito interessante. Não é nenhuma novidade, é um conto já conhecido, famoso, muita gente, muito melhor do que eu, já comentou esse conto, mas não custa nada a gente bater um papinho aqui com você também, que gosta da minha interpretação e da minha análise. Trata-se de um conto desse autor, Julio Cortázar. Ele é da Argentina, o Julio Cortázar, nasceu em Bruxelas em 1914 e morreu na Argentina. E o Julio Cortázar, ele escreveu uma série de contos, e aqui nesse livrinho chamado Bestiário, eu tenho alguns dos contos mais famosos dele, talvez. Esse que eu vou comentar hoje foi escrito em 1951. E quando eu li o conto A Casa Tomada, eu me lembrei de outros contos clássicos que já li. Eu me lembrei da Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, porque são contos que fazem a gente pensar, que não dão para a gente a resposta pronta, que deixa aberta uma margem para N interpretações. Eu me lembrei também dos contos do Ryonosuke Akutagawa, que é um escritor do realismo mágico japonês. O Julio Cortázar também acho que pode ser classificado assim como escritor de contos do realismo mágico. E no realismo mágico é como se fosse a narrativa de um sonho, uma narrativa onírica. E você sabe que no sonho o homem voa, né? O animal pode voar ou pode falar. Não sei se posso, eu não tenho gabarito para falar isso, mas lá no Guimarães Rosa, por exemplo, o recado do morro, o morro fala, né? O morro fala. E é curioso também que no Guimarães Rosa sempre tem um louco, um místico, alguém que foge do lugar comum. Então, o louco tem uma outra visão de mundo, né? O místico tem uma outra visão de mundo e no sonho você também tem uma outra visão de mundo. O conto Casa Tomada já faz a gente pensar, casa, o que significa uma casa e o que significa uma casa tomada? Tomada por quem? Tomada por quê? Por forças sobrenaturais? Por grupos fanáticos, políticos, ideológicos? O conto permite uma série de interpretações. Um personagem, o autor, mora com uma irmã, há alguém que tenha visto nisso e até uma relação meio incestuosa, tem uma vida tranquila, mora na Argentina e ele não tem muito o que fazer, ele já tem uma renda fixa, os dois, ela passa o tempo todo fazendo crochê, né? E ele gosta de ler literatura francesa. Sobre a irmã, a Irene, ele diz: Irene era uma moça nascida para não incomodar ninguém. Não é crochê, tricô. Ela passava o dia todo tricotando no sofá do seu quarto. Isso aqui lembra um pouco a Penélope,
lá da mitologia grega, né, da Odisseia, porque ela também fazia isso, ela tricotava os pullovers e blusas, depois ela desmanchava aquilo para fazer de novo. Não era isso que a Penélope fazia? Ela estava tecendo uma toalha mortuária para esperar o Odisseu chegar da guerra de Troia. E ele nunca chegava. Ela falou para os pretendentes que ela casaria com um deles assim que ela terminasse de tecer a toalha, a mortuária. Só que de noite ela tirava a linha, então ela nunca terminava de tecer. E nisso o marido chegou e ela não casou-se com ninguém, esperou o marido chegar para ficar com ele, o Odisseu. Então a Irene lembra um pouco a Penélope. E esses irmãos, aqui fala assim, desde 1939 não chegava nada que prestasse na Argentina em termos de literatura francesa. Então dá a impressão que o conto está ambientado lá pelo ano 1940, por aí, né? E aqui ele descreve uma casa, teve gente até que chegou a fazer o croquis da casa, uma casa grande, e os dois irmãos, na parte da manhã, tinha que limpar a casa, depois fazia o almoço, já tirava algo para comer na janta, uma comida fria, assim, uma própria para comer na janta, uma comida mais leve. Depois ele ia ou perambular para a cidade para buscar literatura francesa, ela ia tricotar. E vivia a vida assim, mais ou menos que isolado do mundo. Não sei, talvez você pode fazer uma leitura também psicológica do poema. O que é essa casa? Seria a própria mente humana? Há quem faça essa leitura, porque como eu disse para vocês, o autor ele não dá para nós aquele conforto de explicar no final, por A mais B, o que ele quis dizer. É uma alegoria aberta. E aqui então ele vai narrando um pouco a casa, porque a casa também ela fala de nós, né? A nossa casa fala de nós. Se você vai na minha casa, você vai ter mais ou menos um retrato de quem sou eu. Você vai ver o que eu gosto, quais são os meus livros, o que eu tenho lá na minha casa. De alguma maneira fala de mim, fala de nós mesmos. Então havia uma parte da casa que era grande, que eles quase não entravam lá, e um espaço de convivência, a cozinha e o espaço dos quartos. Aí, um dia, ele foi até a cozinha para esquentar água e quando voltou com a bandeja do mate, eu falei para a Irene, eu tive que fechar a porta do corredor. A parte do fundo foi tomada. Assim. E aí você vai lendo e tem a impressão que está faltando alguma coisa. Foi tomada por quê? Foi tomada por quem? Como assim? Ela deixou cair o trabalho, olhou para mim com graves olhos cansados e perguntou, você tem certeza? Eu confirmei com a cabeça. Então, disse ela, recolhendo as agulhas, teremos que viver só desse lado de cá. Então, imagine você, uma parte da casa foi tomada, você fecha uma porta grande de carvalho que tinha lá e passa a viver só de um lado da casa, já que o outro lado foi tomado. Encararam isso até com uma certa naturalidade, parece que não houve muito estranhamento, ficaram ressentidos porque ficou do outro lado da casa alguns livros de literatura francesa, um cachimbo de zimbro e um vidro de remédio, de vitamina. Mas, por outro lado, ficou até bom que a Isa não tinha que limpar aquela casa grande. Estranho isso, quer dizer, alguém toma sua casa, um pedaço da sua casa, você encara isso com naturalidade, não pergunta por quê e passa a conviver só do outro lado da casa.
O que significa isso? Não sei. Mas sabe aquela história do sapo? Você põe o sapo na água e vai fervendo, esquentando a água, o sapo acostuma com a água que vai esquentando devagarinho e morre queimado na água quente. Quer dizer, acho que sapo nenhum faz isso. Mas a história é só para dizer que nós vamos nos acostumando com certas coisas e passamos a conviver com certas situações com um grau de naturalidade com o qual nós não deveríamos acostumar. Por exemplo, a violência. Nós vemos tantos relatos de violência e todos os dias, isso aí vai tomando a nossa casa. É como se uma parte de nós mesmos, você pode fazer uma análise psicológica disso, psicanalítica, uma parte de nós mesmos fosse encarando com naturalidade isso. E a gente vai diminuindo o tamanho da casa e essas outras coisas vão ocupando a casa da gente. A gente vai entendendo isso com uma certa naturalidade que não deveria. Quantas pessoas, depois, por exemplo, da pandemia que nós vivemos, quantas pessoas mudaram os seus hábitos sem perceber e hoje tem sequelas. Sequelas antissocial, por exemplo, não sai de casa, tem medo de tudo e de todos, adquirir uma certa fobia social, um medo exagerado de doença, sei lá. Se a gente não tomar cuidado, o nosso espaço interior, ele vai sendo habitado por forças ocultas, estranhas a nós, e nós passamos a viver só do lado da casa. Bom, e o conto continua, né? A limpeza simplificou, acharam até bom, por outro lado, tem gente que acha bom, tá? Toma metade da casa dele, a metade do cérebro dele, a metade da capacidade de pensar, e a pessoa acha bom. E tem uma parte aqui do conto que fala assim, a gente vive sem pensar. É possível viver sem pensar. O conto não é grande, não é um conto curto. Você lê ele rapidinho, certo? E acontece que, no outro momento, ele sentiu que uma outra parte da casa também estava tomada. Eu vou ler aqui um pedaço. É quase repetir a mesma coisa, exceto pelas consequências. À noite eu sinto sede. E antes de nos deitar, eu disse a Irene que iria até a cozinha buscar um copo d'água. Da porta do quarto, ela estava fazendo tricô. Para variar, quase que indiferente a tudo, fazendo tricô. Ouvi o barulho na cozinha, não sei se na cozinha ou no banheiro, porque o ângulo do corredor abafava o som. Irene percebeu a maneira brusca como me detive e veio para perto de mim sem dizer palavra. Ficamos escutando os barulhos, notando claramente que vinham do lado de cá, da porta de carvalho, da cozinha ou do banheiro, ou até do próprio corredor, onde começava o ângulo quase ao lado de onde estávamos. Nem sequer olhamos um para o outro. Eu apertei o braço da Irene e fiz correr comigo até a porta de folha dupla, sem nos virar para ver. Os ruídos haviam aumentado de volume, mas sempre surdos às nossas costas. Fechei a porta com um gesto brusco e ficamos no saguão. Agora não se ouvia mais nada. Tomaram o lado de cá da casa. Eu disse para Irene, disse Irene, o pedaço tricotado pendia de suas mãos e os fios iam até a porta de folha dupla e desapareciam por debaixo dela. Nós estávamos com a roupa do corpo. Eu me lembrei, aí eles saíram para a rua, né? Eles saíram para a rua.
eu me lembrei dos 15 mil pesos que ficaram no armário, tarde demais. Como o relógio de pulso havia ficado comigo, vi que era 11 da noite. Envolvi com o braço a cintura da Irene, acho que estava chorando. Saímos para a rua. Antes de nos afastar, me deu pena. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no bueiro. Vai que algum pobre diabo tivesse a ideia de roubar e entrasse na casa àquela hora e com a casa tomada. Nossa, é um texto reflexivo. É um texto que faz a gente pensar. Às vezes, a pessoa entra numa relação que eu estou levando, tentando entender o texto, aplicando ele na vida. E às vezes o marido é muito violento e um dia vem uma agressão, outro dia vem outra, daí a pouco parece que a mulher acostuma com aquilo. Daí a pouco ela quase que perde a personalidade. É como se ela vivesse em função do marido, como se o marido fosse o dono dela, ou vice-versa. Acontece também o contrário, de o marido passar a andar obedecendo a mulher como se a mulher fosse proprietária dele. O que é essa casa tomada? Podemos pensar também no lado político. O fascismo, por exemplo, que ele teve experiência dessas coisas, que vai crescendo devagarinho e as pessoas vão se acostumando com aquela ideia, quando vê, já está implantado. Nós vamos perdendo a capacidade de pensar. Eu queria até localizar aqui no ponto, a hora que ele fala isso, a gente vive sem pensar. A gente também vive sem pensar. Claro que o autor quer provocar, né? Ele faz a mim ele provocou. É uma provocação que ele faz a gente. Será que a gente vai se acostumando mesmo com isso? Será que a gente vai perdendo a autonomia, vai perdendo a liberdade em nome de ideologia, de política, de religião, de outros valores? A sua casa, quer dizer, você, a sua pessoa, a sua casa, você tem a chave dela? Ou quem tem a chave de você é outra pessoa? Porque parece que tem gente que tirou a chave do coração e deu para outra pessoa. E vive como que teleguiado. Ou que forças dominam você? Às vezes eu acho, por exemplo, que quem é dependente de certos produtos químicos, né? Não vou falar aqui no vídeo, você sabe. Ele vive em função daquilo, né? Do vício. Ele não é mais senhor de si. Ele é escravo. A pessoa faz coisas que no estado normal ela não faria, de degradação, para obter aquele produto do qual ela está dependente. Isso aqui, eu acho que esse conto a gente devia pensar mais até nas escolas, certo? Refletir mais nas escolas, inclusive. Porque como ele é um conto aberto, quando o conto é aberto, você pode dar a interpretação que você quer, né? A partir do seu entendimento. Que forças dominam os nossos jovens e roubam a autonomia deles, ou sua, ou minha? Você é senhor de si? Você é senhora de si? Queria que você
refletisse sobre isso, tá? O livro é maravilhoso, o autor também é maravilhoso, Júlio Cortázar. Vale a pena a gente conhecer. E talvez você que é formador de opinião, que é professora ou professor, vale a pena até ler com os alunos, fazer um debate. Tem muita coisa aí na internet sobre esse conto, comentários muito bons. Você pode ler e crescer. Só que alguns já têm a casa tomada, né? Tem a casa tomada pelo celular, pelas redes sociais. Tem muita gente que tem a casa tomada, que não vive sem isso aqui, não. Se tirar isso aqui da mão da pessoa, ele adoece. Ele tem abstinência. A casa dele já está tomada. Você é dono da sua casa, do seu próprio ser? Ou você já perdeu a autonomia? Nomos quer dizer lei. Autônomo é quem tem as suas próprias leis. Quem não tem, isso não quer dizer egoísmo, não quer dizer que você tem que ser diferentão, não. É porque você não é bando, você não tem que ir no bando. Adolescente muitas vezes gosta de andar no bando, mas isso é adolescente, faz parte. Se uma menina tem uma bolsa amarela com correntinha, todas querem a bolsa amarela com correntinha. Se uma está usando agora a camisa de punho mais comprida, tampando até aqui, todas querem aquela camisa de manga comprida. Se usa um rabo de cabelo aqui assim, ó, todas têm que usar o mesmo rabo de cabelo assim, parecendo um peiote judaico. Isso é adolescente, é a moral do bando, mas você não é adolescente, você tem 40 anos ou mais. Você ainda anda no bando ou você tem as suas próprias leis? A sua casa é sua, o seu ser, ou você já foi tomado pelas redes sociais, pelas ideologias? A pessoa fica louco por causa de um político, por causa de um líder, por causa de um cantor, faz coisas ridículas por causa daquilo. É a casa tomada do Júlio Cortázar. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso comentário. Se você gostou, faça o seu comentário aí no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, mande para alguém. Porque o objetivo aqui é a gente ter essa conversa mesmo gostosa, levando até você um pouco dividindo com você um pouco das leituras que eu faço do mundo em que eu vivo. Eu tenho muito medo da minha casa ser tomada e eu perder a minha autonomia. Um grande abraço. Valeu!